Existe um medo silencioso que domina milhões de pessoas. Um medo que quase ninguém admite. Não é medo de falhar. Não é medo de perder dinheiro. Não é medo de envelhecer. É algo muito mais profundo. É o medo de ficar sozinho. Por causa desse medo, pessoas passam anos em relacionamentos infelizes, aceitam amizades vazias, carregam pessoas que não agregam nada, sacrificam seus sonhos, sacrificam sua paz, sacrificam até sua própria identidade. Tudo para evitar uma única sensação: a solidão. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, a solidão não é uma maldição. Às vezes, ela é exatamente o que sua alma precisa para se tornar forte. E hoje você vai entender algo que pode mudar completamente sua forma de viver. Porque talvez a pergunta mais importante da sua vida seja esta: você está com pessoas porque ama, ou porque tem medo de ficar sozinho? Desde criança, a sociedade nos ensina uma história muito específica sobre felicidade. A história é sempre a mesma. Você cresce, encontra alguém, constrói uma família, tem pessoas ao seu redor, e então você será feliz. Mas quase ninguém fala sobre o outro lado dessa história, porque a realidade mostra algo muito diferente. Existem pessoas casadas profundamente infelizes. Existem pessoas rodeadas de amigos que se sentem completamente vazias. Existem pessoas que vivem cercadas de gente, mas nunca tiveram tempo para se conhecer de verdade. E então surge uma pergunta desconfortável: se estar sempre acompanhado fosse realmente o segredo da felicidade, por que tantas pessoas vivem em sofrimento mesmo assim? O filósofo estoico Epicteto dizia algo poderoso: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é exatamente aqui que muitas pessoas falham. Elas nunca aprendem a ser senhoras de si mesmas. Aprendem apenas a viver em função dos outros. Quando viver para alguém se torna uma prisão, existe uma diferença enorme entre duas coisas: amar alguém e precisar de alguém para existir. Quando você ama alguém, você compartilha sua vida. Mas quando você precisa de alguém, você entrega sua liberdade. E muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas se moldam para agradar, mudam sua personalidade, escondem seus sonhos, abandonam seus objetivos. Tudo para manter alguém ao lado. Mas o que elas não percebem é que nesse processo estão perdendo algo extremamente valioso. Elas estão perdendo a si mesmas. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores pensadores estoicos da história, escreveu algo que atravessou quase 2000 anos. O homem deve encontrar dentro de si mesmo a fonte da sua tranquilidade. Não fora, não em outra pessoa, não em aprovação, não em companhia constante, mas dentro de si. Mas aqui existe algo curioso que a história revela. Alguns dos homens mais fortes mentalmente que já existiram não viveram cercados de pessoas. Muitos deles passaram longos períodos sozinhos. E foi exatamente nesses momentos de solidão que suas mentes se tornaram extraordinárias. Um deles chegou ao ponto de viver praticamente sem nada, sem riqueza, sem conforto, sem status. E mesmo assim, era considerado um dos homens mais livres que já existiram. E sua história pode revelar algo surpreendente sobre o poder de viver sozinho. Na Grécia Antiga viveu um filósofo chamado Diógenes de Sinope. Ele rejeitou quase tudo que a sociedade valorizava: riqueza, luxo, status, aprovação social. Diógenes escolheu viver com quase nada. As pessoas o chamavam de louco, mas Diógenes enxergava algo que a maioria não conseguia ver. Ele observava como as pessoas viviam presas a necessidades artificiais. Precisavam de reconhecimento, precisavam de aplausos, precisavam de aprovação, precisavam de companhia constante. E para ele,
Essa dependência era uma forma de escravidão. Então ele decidiu libertar-se. Um dia, Alexandre, o Grande, o conquistador mais poderoso do mundo na época, foi até Diógenes. Curioso sobre aquele homem que não parecia desejar nada, Alexandre perguntou: "Existe algo que eu possa fazer por você?" Diógenes olhou para ele calmamente e respondeu: "Sim. Saia da frente do meu sol." Nesse momento aconteceu algo extraordinário. Ali estava o homem mais poderoso do mundo, diante de um homem que não precisava de nada. E Alexandre disse algo que ficou marcado na história: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Porque naquele momento ficou claro quem realmente era livre. Solidão não é isolamento. Mas existe um erro muito comum quando falamos sobre viver sozinho. Muitas pessoas confundem solidão com isolamento. Não são a mesma coisa. Isolamento é fuga. Solidão consciente é autoconhecimento. Ser capaz de passar tempo consigo mesmo, refletir, pensar, entender quem você realmente é. Sêneca escreveu algo extraordinário sobre isso. Ele disse: "O homem sábio é autossuficiente, não porque deseja viver sem amigos, mas porque pode viver sem eles." Perceba a diferença. Ele não rejeita amizades. Ele não rejeita amor. Ele simplesmente não depende disso para existir. As pessoas que drenam sua energia. Outro ponto extremamente importante que quase ninguém fala: nem toda companhia é positiva. Algumas pessoas carregam energia pesada. Pessoas que vivem reclamando. Pessoas que criticam seus sonhos. Pessoas que sabotam suas ambições. Pessoas que sugam sua motivação. E muitas vezes mantemos essas pessoas em nossas vidas apenas por hábito. Família. Relacionamentos antigos. Amizades que já perderam o sentido. Mas a verdade é dura. Algumas pessoas não estão na sua vida para te ajudar a crescer. Elas estão ali apenas porque você nunca teve coragem de seguir sozinho. O poder transformador da solidão. Quando uma pessoa aprende a viver bem consigo mesma, algo poderoso acontece. Ela começa a ouvir algo que antes era abafado. A própria mente. Sem distrações, sem ruído constante, sem pressão social. Ela começa a refletir: quem eu sou? O que eu realmente quero da vida? Quais são meus valores? O que vale meu tempo? Essas perguntas são extremamente poderosas, mas também são assustadoras, porque muitas pessoas percebem algo doloroso quando finalmente ficam sozinhas. Elas percebem que passaram anos vivendo uma vida que não era realmente delas. História de Miyamoto Musashi. Um exemplo fascinante disso vem do Japão. Um homem chamado Miyamoto Musashi, considerado o maior samurai da história. Musashi venceu mais de 60 duelos mortais. Mas o que realmente tornou Musashi extraordinário não foi apenas sua habilidade com a espada, foi sua mente. Durante longos períodos da vida, Musashi escolheu viver sozinho, treinando, refletindo, aprimorando sua disciplina mental. Foi nesse silêncio que ele escreveu O Livro dos Cinco Anéis, uma obra que até hoje influencia estrategistas, líderes e pensadores. Musashi entendia algo fundamental. O verdadeiro guerreiro primeiro precisa dominar a si mesmo, e isso raramente acontece no barulho da multidão. Acontece no silêncio da mente focada. Mas existe algo ainda mais profundo sobre aprender a caminhar sozinho. Algo que muda completamente sua forma de enxergar a vida. Quando você realmente se torna confortável consigo mesmo, algo inesperado acontece. Você começa a se tornar muito mais seletivo. E é nesse momento que sua vida realmente começa a mudar. A seletividade do homem livre. Quando você não tem medo da solidão, você para de aceitar qualquer companhia. Você começa a observar as pessoas com mais clareza.
Você percebe quem soma, quem inspira, quem tem valores, quem tem caráter e quem apenas ocupa espaço. Você passa a valorizar algo extremamente raro hoje: seu tempo. Marco Aurélio escreveu algo extremamente poderoso: não desperdice o que resta da sua vida pensando nos outros quando isso não traz benefício algum. Isso não significa egoísmo. Significa responsabilidade com sua própria existência. Crescer sozinho também é poder. Outro ponto importante: aprender a caminhar sozinho fortalece algo essencial: independência. Independência emocional, independência mental, independência financeira. Quando você depende menos das pessoas, você toma decisões mais claras. Você investe melhor seu tempo. Você constrói algo verdadeiro. Muitas das maiores realizações da humanidade nasceram em momentos de profunda solidão criativa. Grandes livros, grandes ideias, grandes descobertas. Porque quando a mente está sozinha, ela finalmente tem espaço para pensar. A verdadeira liberdade. A verdade é simples: solidão não é fracasso. Solidão não é tristeza. Solidão pode ser liberdade. Liberdade para se conhecer. Liberdade para crescer. Liberdade para construir uma vida verdadeira. Quando você aprende a viver bem consigo mesmo, algo extraordinário acontece. Você para de buscar pessoas para preencher vazios. Você começa a escolher pessoas para compartilhar abundância. E essa é uma diferença gigantesca, porque um homem que não tem medo da solidão é um homem impossível de manipular. Como disse Sêneca, aquele que é suficiente para si mesmo possui a maior riqueza possível. Então talvez a pergunta mais importante não seja com quem você quer viver, mas sim, você tem coragem de caminhar sozinho até se tornar alguém que não precisa de ninguém para existir? Então talvez seja a hora de mudar completamente a forma como você enxerga a solidão. Porque viver sozinho não significa viver vazio. Viver sozinho pode significar viver desperto. Desperto para suas escolhas. Desperto para seus valores. Desperto para aquilo que realmente importa. A filosofia estoica sempre ensinou algo poderoso: a verdadeira força nasce dentro do indivíduo. A felicidade não vem da multidão, nem da aprovação dos outros, mas do cultivo da virtude, da razão e do autocontrole. Começa a avaliar quem você está se tornando. Começa a perceber suas falhas, suas virtudes, seus limites. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. Você começa a se transformar. Porque a vida não é apenas sobre encontrar alguém. A vida é uma oportunidade constante de crescimento. Uma oportunidade de testar seu caráter, de fortalecer sua mente, de disciplinar seus hábitos, de se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais consciente, mais forte. A solidão, quando escolhida com sabedoria, não é ausência de pessoas, é presença de si mesmo. É um espaço onde você pode refletir, corrigir seus erros, ajustar sua direção. Sêneca falava muito sobre essa prática de autoavaliação diária. Examinar quem você está se tornando e corrigir seus próprios vícios ao longo do caminho. E poucas coisas fortalecem mais um ser humano do que essa capacidade. A capacidade de sentar em silêncio consigo mesmo. E ainda assim, sentir paz. Porque quando você aprende a viver bem sozinho, você não aceita qualquer companhia. Você escolhe. Você escolhe quem merece sua energia, quem merece seu tempo, quem merece caminhar ao seu lado. E isso não é frieza, isso é maturidade, isso é consciência, isso é liberdade. Ser capaz de olhar para o mundo de fora para dentro, observar as pessoas, entender as situações,
e decidir com sabedoria quem realmente merece fazer parte da sua jornada. Porque a verdade é que a solidão não é o oposto de companhia. Ela é o oposto de dependência. E um homem ou uma mulher que não depende emocionalmente de ninguém se torna extremamente difícil de manipular. Essa pessoa vive com mais clareza, com mais equilíbrio, com mais autonomia. E quando alguém entra na sua vida, não entra para preencher um vazio, entra para compartilhar algo que já está cheio. Essa é a verdadeira liberdade. Não precisar de ninguém, mas ainda assim escolher caminhar com quem vale a pena. Então, se hoje você se sente sozinho, talvez isso não seja um problema. Talvez isso seja um convite. Um convite para se conhecer, para crescer, para fortalecer sua mente, para desenvolver disciplina, para se tornar alguém que não teme o silêncio, alguém que não precisa da multidão para existir, alguém que caminha com segurança, mesmo quando o caminho parece vazio, porque no final, a solidão não é abandono, não é fraqueza, não é derrota. Ela pode ser uma das maiores escolas da vida. O lugar onde você descobre quem realmente é. O lugar onde você constrói sua força. O lugar onde você aprende a ser suficiente para si mesmo. E quando você chega nesse ponto, algo curioso acontece. Você não tem mais medo de ficar sozinho, porque você finalmente percebe que nunca esteve. Você sempre teve a si mesmo. E isso, quando bem cultivado, é uma das maiores vantagens que um ser humano pode ter. Então escreva aqui nos comentários e repita aqui comigo: eu sou suficiente para mim mesmo. Eu sou suficiente para mim mesmo. Tudo na vida tem um sentido e um porém. Não podemos perder tempo com desculpas ou lamentações. Se esse vídeo fez algum sentido para você, curta e siga nosso canal aqui. Você terá ensinamentos sobre evolução, finanças e poder da mente. Até o próximo vídeo.